Olá pessoal, meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Antes de mais nada, eu peço sempre, deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais pessoas. Bom pessoal, eu recebi muitos comentários aqui dos meus inscritos, foram muitos mesmo, pedindo que eu comentasse aqui sobre aquele acidente que aconteceu com o ônibus da Loca Lima Turismo. Aquele ônibus que despencou naquela ponte lá em Minas Gerais, chamada Ponte Torta. Exatamente, uma ponte de 35 metros de altura, foi um acidente de grandes proporções, onde morreram 19 pessoas. Então, eu usei como base para fazer esse vídeo aqui as reportagens, todas as que eu li, tá? De vários meios diferentes, o depoimento do motorista, o depoimento dos passageiros que sobreviveram e também das entrevistas feitas com os policiais rodoviários federais que estiveram no local no momento. Então, quando a gente pega todos esses elementos e coloca na nossa cabeça, é como se a gente começasse a ver um filme. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou narrar o que eu li, sintetizei tudo e vocês vão tentar entender junto comigo o que possa talvez ter acontecido. Quando sair o resultado das perícias e for muito diferente daquilo que eu falei aqui, dando a minha opinião, eu volto aqui e falo, olha gente, saiu o resultado da perícia e a conclusão da perícia foi tal. Beleza? Então vamos ao vídeo. Esse acidente aconteceu no dia 4 de dezembro de 2020, infelizmente matando 19 pessoas. Esse carro ele saiu lá de Alagoas com 46 passageiros e 2 motoristas. Uma viagem longa, gente, uma viagem de 2.300 quilômetros aproximadamente. Uma viagem bem cansativa, mas não vamos ater a essa questão, tá? Vamos falar diretamente sobre o que eu acho que aconteceu sobre esse acidente. Mas antes eu preciso narrar para você entender, criar um filme na sua cabeça. Eu sei que você vai fazer isso. Você vai começar a ouvir e falar, pô, pode ter sido isso, pode ser. É mais ou menos assim, compreendeu? Então, ele quando estava se aproximando ali da cidade de João Molevade, pela BR-381, em algum certo momento ali, bem no pezinho da ponte, chamada Ponte Torta, as duas BRs se encontram, a 381 e a 262, e elas seguem juntas até a cidade de Belo Horizonte. Quando ele acabou de descer a 381 para acessar a Ponte Torta, ele alega que perdeu o freio, Na verdade, ele disse que perdeu o freio lá em cima, segundo o depoimento do motorista e até mesmo dos passageiros. E quando ele chegou na ponte, como se trata de uma leve subidinha de 4%, uma subidinha bem leve, ele alega que quando ele parou no meio da ponte, o veículo começou a voltar para trás. Um detalhe interessante na entrevista dos policiais rodoviários que falaram a reportagem, eles alegaram que aquele trecho não é um trecho de alto índice de acidente. Por mais que a rodovia BR-381 ela é perigosa, aquele trecho ele não é. Está sendo um trecho quase chegando no perímetro urbano já de João Molevade, então as velocidades ali são bem reduzidas. Se os passageiros dizendo que o motorista está em alta velocidade, eu sempre digo, o passageiro ele não entende. Se ele perceber que você dentro do ônibus que você está correndo, às vezes você de repente perdeu o freio e o ônibus vai alcançar a velocidade. Ele vai dizer que você estava correndo. É assim que eles disseram. O motorista estava correndo. E uma das passageiras falou que o motorista gritou poucos metros antes de acontecer tudo isso, de que o veículo tinha perdido o freio. Quando ele começou a subir a Ponte Torta, no meio dela, o ônibus começou a voltar. Só que voltou muito devagar. E aí o que ele fez? Gritou, o ônibus perdeu o freio, pulou pela porta. A passageira estava logo aqui na frente, também pulou. E alguns passageiros conseguiram descer. Foram 6 no total, No caso, 1 motorista e mais 5 passageiros. E conseguiram sair ilesos. Poxa, para 5 pessoas ou 6 conseguirem descer do ônibus, pular do ônibus, é porque ele não voltou de ré em alta velocidade. Porque deu tempo de 6 pessoas ainda pularem antes dele cair lá embaixo. Então a gente começa a juntar essas peças e a gente começa a pensar numa situação. O que teria feito o motorista perder o freio? Aí você começa a analisar. O motorista abriu a porta. Ele abriu ou a porta já estava aberta? Quando o sistema pneumático do ônibus está baixo, acontecem algumas coisas. O freio de emergência começa a ser acionado automaticamente, só que ele vai acionando gradativamente. 2. Primeira coisa que perde
são os periféricos. No caso, a própria porta, ela perde o ar. Então a porta fica boba. A porta já estava praticamente aberta, tanto que ele pulou e ela ficou meio boba. Uma das passageiras disse que teve que empurrar a porta, porque a porta ficou mole. Teve que empurrar a porta para poder pular lá fora. Beleza? Segunda situação. Outra coisa, ele disse que perdeu o freio, então ele não conseguiu frear. Foi a desaceleração normal na subida que fez com que ele parasse o veículo. Mas se faltou freio e ele está subindo, por que então ele não baixou uma marcha para continuar subindo mais um pouco, sendo que no final da ponte, logo assim que acaba a ponte, tinha uma área de escape que ele podia, se fosse o caso, jogar o ônibus ali e não ia cair no rio. Olha os indícios que começam a se formar, gente. Vamos parar para pensar. Se o motorista, naquele momento, perdeu o freio, possivelmente não foi porque as lonas acabaram. Porque se fosse por... a lona acabou, eu estou dirigindo, a lona acabou. E eu estou começando a subir. O que eu faço? Eu baixo uma marcha, já que eu sei que eu estou sem freio de lona, mas eu estou subindo. Eu baixo uma e subo, rompo aquela ponte, porque de cima da ponte você consegue ver o precipício que tem lá embaixo. Eu acabava de romper os 195 metros da ponte e saía fora dela no canto. Começaram a entender o desenho da coisa? Então, eu particularmente descartaria a falta de freio por falta de lona. A lona acabou, eu descartaria. Eu, sinceramente, apostaria, quando eu falo apostaria, porque é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Eu já falei, quando chegar o resultado da perícia, eu venho aqui e falo. Para mim, o problema que aconteceu no veículo no momento, eu não estou falando da operação dele durante toda a viagem, eu não sei como é que foi lá para trás, mas no momento do acidente, teve muito a ver com o sistema pneumático do veículo. O sistema de ar do veículo. E esse é o sistema mais importante que um ônibus tem, porque todo o sistema de segurança de um ônibus, ele gira em torno do sistema pneumático, do sistema de ar comprimido. Entende? Então, vamos lá. Eu sou capaz de apostar que ele não estava acompanhando o ponteiro de pressão pneumática. O ponteiro foi caindo abaixo da eficiência que ele deveria estar. Qual a eficiência? Você que é profissional que me acompanha. É entre 8 e 10 bar. A gente chama de entre 8 e 10 quilos, não é assim que fala? Pois é. Se o ponteiro estiver caindo, se a gente não estiver atento ao painel, obviamente, quando eu começar a pisar no freio, deve ter algum vazamento. O ponteiro está caindo, o vazamento em algum lugar tem. Quando eu preciso do freio, que eu preciso de pressão de ar. Lembra do vídeo que eu fiz, no último vídeo que eu fiz sobre freios? O freio de serviço ele precisa de pressão de ar. Quando a pressão vai caindo, todos os periféricos começam a dar pane. A porta não fecha, ela fica, vamos supor, a gente chama assim no nosso jargão, ela fica em ponto morto, a porta. O pedal de embreagem, para quem não sabe, quem é leigo, ele é regido por dois sistemas. O sistema hidráulico, que é óleo, e pneumático. Então a embreagem também fica dura. Daí eu começo a pensar, se ele pegou embalo na descida, na 381, ingressou na 262 ali na junção e começou a subir a tal da ponte torta, que de torta não tem nada, em determinado momento o veículo começou a desacelerar, sozinho. A desaceleração natural, porque ele estava num pequeno aclive. Só que, se ele estava sem pressão pneumática, se ele tentasse puxar uma marcha, eu não sei em que marcha ele estava, se ele tentasse puxar, por exemplo, de uma quinta para uma quarta, de uma quarta para uma terceira, a embreagem estava dura, ele não iria conseguir baixar. Por isso, ele não conseguiu romper até o final da ponte. Porque eu penso assim, eu como profissional, você como profissional, numa situação como essa, você quer fazer o veículo continuar. Você está subindo, você acaba de subir, até você encontrar um ponto que você possa jogar o ônibus sem que machuque ninguém. Você jamais vai querer parar no meio de uma ponte e querer voltar, beleza? E para piorar a situação, quando o sistema pneumático está caindo, são dois balões, eles estão caindo. Às vezes só um que cai, às vezes os dois que caem. O freio de emergência, para nossa segurança, e glória a Deus que alguém inventou isso,
ele começa a abrir, o freio de estacionamento começa a abrir a título de segurança. O que pode ter feito o ônibus parar até mais rápido no meio da ponte? A roda já estava um pouco travada, mas como ele vinha de uma descida e estava muito carregado, obviamente, se ele não puxasse o freio de estacionamento até o final, não ia ter frenagem. Ela vai abrindo devagarinho, conforme vai esvaziando o balão, ela vai abrindo. Quando ele começou a subir, obviamente, já a inércia na subida, na desaceleração, e com a roda começando a lona começando a abrir, ele parou rápido. Beleza? Ele parou, só que se ele não aciona o freio de estacionamento, lembrando que o freio de estacionamento ele só trava quando o sistema está vazio. Então, não estava totalmente aberta a lona. O que aconteceu com o ônibus? Ele começou a voltar lentamente. Se pisasse no freio de serviço, nada ia achar, porque quanto mais você pisa, mais vazio é o sistema. Então, ele não tinha freio ali para segurar. Ele, naturalmente, quando ele puxou uma marcha para reduzir, ele conseguiu tirá-la do lugar. Só que depois ele não conseguiu colocar a outra, porque a embreagem fica dura. Entendeu toda a dinâmica, todo o desespero do cara na hora? Isso aí é um controle emocional que nós profissionais temos que ter, é o mínimo de controle emocional. Porque quando acontece uma situação como essa, claro, cara, que os seus nervos vão à flor da pele. Ainda mais se você nunca tiver passado por uma situação parecida. Então, naturalmente, ele na ânsia de tentar colocar uma marcha pisando no pedal da embreagem, ele consegue pisar um pouco, porque ele é hidropneumático, mas ela fica dura igual uma pedra. Não conseguiu engatar a marcha, o carro ficou em neutro e começou a voltar. Nisso que ele começou a voltar, se ele simplesmente aplicasse o freio de estacionamento, tudo isso, gente, aqui, ó, é baseado em suposições, tá? Não estou falando que é isso, não estou afirmando isso, beleza? Se ele aplicasse o freio de estacionamento, já que o carro estava parado já, e voltando devagarinho, aplicar o freio de estacionamento, o carro parava. Na pior das hipóteses, se o freio de estacionamento não tivesse uma regulagem, uma pressão tão grande, o carro ia descer tão devagarinho que o máximo que ia acontecer ele bater em alguém que estivesse vindo logo atrás dele. Esse veículo de trás iria segurar o ônibus, mas o que ele fez? Essa que é a coisa que eu fico mais pensando, sabe? Comigo mesmo aqui nos meus botões. Ele não tentou tomar uma atitude para resolver aquela situação. Pronto. Expulsou todo o ar. Se o ar já estava saindo por algum vazamento e ele estava sem freio de serviço, era só terminar de puxar que, pum, travava. Mas ele se jogou para fora do ônibus. Existe uma máxima que diz que o comandante ele é o último a abandonar o navio. Trazendo para a nossa realidade, o motorista ele é o último a abandonar, cara. Como é que eu vou pular do ônibus, sendo que ninguém dentro do ônibus ali, fora o outro motorista que estava dormindo, sei lá no fundo, onde estivesse, não sabe dirigir ônibus, cara. Você está me entendendo? Então, eu acho que nesse ponto crucial que foi o problema. E eu também não estou acusando ele de nada. A gente não sabe como é que era o estado emocional. Por isso é muito importante que as empresas, de modo em geral, instruam o seu motorista, coloque ele em situações, treine ele, faça treinamentos específicos, colocando ele em situações de perigo, simulando situações de perigo, para que ele saiba como resolver, para que ele saiba como agir. Você pode ter o ônibus com todos os sistemas mais modernos do planeta. Você pode ter o freio VEB, freio retalho, freio tudo. Se o motorista não for treinado em como saber usar aquela ferramenta, é como se ele não tivesse nada. Na hora que tiver uma emergência, ele vai ficar perdido como esse colega ficou e ele vai se jogar para fora do ônibus. Entendeu? Tipo, abandonar o navio, ele vai abandonar primeiro. Então é muito importante a questão do treinamento. Então, para mim, para concluir isso aqui, eu acho, é meu achismo e é um direito meu, uma licença poética minha para pensar, imaginar, baseado em tudo que eu falei, baseado em toda a dinâmica. Eu fui lá no Google Maps, fui analisar o terreno, entende? Então eu na minha cabeça aqui imaginando, eu acho que foi isso que aconteceu. Foi um problema mecânico no sistema pneumático que fez o motorista ficar desesperado e tomar essa atitude. Agora, eu não abro mão de dizer que ele poderia ter puxado o freio de estacionamento,
mesmo que ele não conseguisse travar totalmente, uma coisa eu tenho certeza, se o freio de estacionamento tivesse sido acionado, o meio-fio é muito alto, se ele vem descendo devagarinho, devagarinho, usando o meio-fio, talvez, quem sabe, o ônibus tinha parado. Então, pular do barco não é a melhor opção. Nós temos que ter a responsabilidade. Quando a gente assume o volante de um veículo, aquelas pessoas que estão ali, seja ela 46 no ônibus comum, seja 60 no double deck, elas estão confiando só em uma pessoa, nós. Então eles estão acreditando que aconteça o que acontecer, você vai tentar segurar, você vai tentar dar seu jeito para que não aconteça o acidente ou então minimize ao máximo. Agora, imagina se todo mundo pensar, pô, e se esse cara se jogar e largar a gente lá? Entendeu o que eu estou falando? Então, esse vídeo é só uma reflexão sobre esse acidente. De fato, eu não estou acusando o colega de nada. O depoimento dele já foi dado. Até agora o resultado da perícia que vai confirmar se ele falou a verdade ou se ele não falou a verdade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei. Não se esqueça de comentar, principalmente porque eu quero saber a tua opinião. O que você acha que aconteceu nisso aí? Fala a verdade, baseado em tudo que eu te falei, baseado nas reportagens que eu sei que você deve ter visto aí durante esse período. O que você acha que aconteceu? Quero saber tua opinião aqui nos comentários, comente à vontade, sempre que eu posso eu respondo, se eu não puder eu dou o coraçãozinho, tá bom? Compartilhe e muito obrigado, até o próximo vídeo, tá bom? Tamo junto.